Bom dia, queridos e querida amada do Senhor. A paz e a graça aí se estenda ao coração de cada um de vocês nessa manhã aí maravilhosa, né? De segunda-feira, onde o Espírito Santo de Deus vem falar ao meu e ao seu coração. Aleluia. Que Deus possa aí nos trazer sempre estatura e graça, que Deus venha nos trazendo de novo, nos fortaleça, né? A cada dia, a cada manhã. E eu venho aí com mais uma palavra abençoada, nessa segunda-feira aí maravilhosa, onde o Pai Celestial aí, ele vem falar ao meu e ao seu coração. Aleluia. Que Deus possa aí estar nos fortalecendo, nos trazendo estatura e graça. Que Deus venha sempre nos trazer algo novo. Que o Pai Celestial possa aí nos fortalecer, dando estatura e graça, trazendo sempre um renovo dele, nos ensinando, né? Porque Deus é maravilhoso, todo o tempo Ele é bom. Que o Espírito Santo de Deus venha aí nos fortalecendo. Amém? Bom dia, paz e graça para quem já está aí entrando na live. Amorzão, Deus te abençoe, te amo. Paz e graça. Que o Espírito Santo de Deus possa aí vir nos fortalecer, né? Porque Deus é bom, queridos. Deus é bom todo o tempo. Ele é bom. E que nós possamos, assim, a cada dia, a cada manhã, buscando do Pai Celestial, né? Mais um tempo de reflexão, mais um tempo de renovo, onde o Pai vem nos fortalecendo. Amém? Que todos possam iniciar essa semana, né? Que já se iniciou ontem, claro, né? Que todos possam estar iniciando aí com uma oração, pedindo ao Pai sabedoria e graça, pedindo ao Pai para direcionar para o trabalho e voltar para casa com vida e saúde, que Deus possa guardar nossos familiares. Porque se nós todo dia, toda manhã, queridos amados, Senhor, não pedir o Pai Celestial para que Ele de fato possa estar nos fortalecendo, trazendo estatura e graça, nos dando um renovo, nos ensinando, né, com Tua palavra, e claro, e protegendo, cuidando, zelando, né, de nossos familiares, é muito difícil, né? Já iniciar assim uma semana, nós fraquejado e não fortalecido na presença do Senhor. Amém? Então, convida assim, Pai, realmente, todo dia, toda manhã, para que Ele seja seu primeiro perladão. Fala, Pai, cuida de mim. Cuida, Senhor, dos meus familiares que vão ficar. Cuida daqueles que já foram para o trabalho. Pai, guarda cada um segundo suas mãos poderosas. Dê um sopro de vida, Pai, para cada um deles. Para que a gente, de fato, né, querido, possamos aí estar assim, feliz. Graças a Deus, que como é bom a gente acordar, né, com a sensação de felicidade, liberdade, de estar em paz consigo mesmo. Essa sensação de estar sempre buscando o renovo do Senhor. Porque Deus é bom, Deus é bom. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. O nosso Pai Celestial, Ele é tão bom que Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de nós todo o tempo, Ele nos fortalece. Ele vem trazendo o nosso renovo. Ele vem nos fazendo a cada dia, a cada manhã, sermos pessoas melhores. Então nós precisamos, de fato, convidar esse Pai Celestial para fazer esse renovo, estar junto conosco todo o tempo. Queridos, peça o Espírito Santo de Deus, sabedoria e graça. Peça ao Pai que fortaleça o teu interior, que o Pai venha nos ensinar cada dia, cada manhã, a sermos melhor, a sermos pessoas de Deus, buscando então em si um entendimento. O que nós devemos melhorar? O que nós devemos mudar? O que é necessário para que eu e você consigamos de fato estar aí alcançando esse almejado sucesso do Pai, que nós ainda não entendemos, que o Pai nos direciona sobre isso, que o Pai nos encaminha, sabe, a caminho reto dele, nos ensinando, sabe, nos advertindo também, claro, toda vez que nós vacilarmos com os nossos pés, mas conduzindo com uma vara e o seu cajado, o caminho reto. O Salmo 23 é um salmo maravilhoso para se iniciar, porque é um salmo que o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e com você. Todo o tempo o Pai Celestial, eu convido os queridos irmãos a abrir lá em Salmos, capítulo 23, só para nós podermos reforçar, né? Porque Deus é bom. É muito bom quando nós renovamos, sim, sabe, a cada dia um renovo
do Senhor, conduzindo em si um discernimento de compreender a boa, perfeita, agradável vontade do Pai Celestial de estar conosco. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Deus é tão maravilhoso que Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Mas é necessário que nós façamos sempre uma oração ao Senhor. Que nós pedimos Ele a cada dia, a cada manhã, renovar conosco essa aliança. Aleluia. Diz assim, Salmo 23. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me leva, Ele me repousa, né? Em patos verdejantes, leve-me junto a tuas águas poderosas de descanso. Refrigerai-me a alma, Pai, e guia-me, Senhor, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Quando nós pedimos, Pai, para nos guiar, segundo é a mão poderosa dele, nós pedimos Ele para guiar direção, segundo é a justiça dele, nós pedimos para o Pai, Pai, guarda-nos, mas também me capacita e me fortalece mediante essa caminhada. Vem, Pai Celestial, mas faz a sua vontade prevalecer e não a minha. Por isso que ele fala ainda, olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Quando ele fala, nós oramos para o Pai, profetizando que a vara do Pai e o cajado dele nos consola. Querido, é necessário realmente que nós temos esse discernimento, que a vara de correção ela vai descorrigir dos maus caminhos e vai nos conduzir com o cajado a um caminho tranquilo, um caminho que leva à salvação, um caminho que leva ao seu entendimento com o Pai Celestial. Amém? E mais, ele diz, prepara-me uma mesa perante os meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós pedimos ao Pai que nos proteja, que nos prepare mediante as tomadas de decisão, a preparar a mesa, o banquete, preparar aonde você vai ele estar fazendo suas tomadas de decisão, aonde as situações de conflito com os adversários serão ali tentado resolver de uma maneira clara, objetiva, sabe? De uma maneira transparente, de uma forma que não vá, sabe assim, denigrir imagem, nem acabar com a integridade das pessoas. Muitas das vezes as pessoas querem enfrentar os adversários, os concorrentes, com grosseria, com baixaria, com nada que é bom. Mas o Pai Celestial ensina que tudo é com amor. Ensina tudo que é com amor, com êxito. Tudo é com preparação. É necessário que eu e você tenha esse amadurecimento de compreender que as coisas que vêm de Deus, ela tem que ser bem proclamada e preparada. Nós temos que estar sempre revestidos da palavra do Senhor. Nós temos que estar sempre pronto, em prontidão, para que essa oração, que o Senhor é o meu pastor, ele realmente seja o nosso pastor. Nós precisamos convidar Jesus a estar todo o tempo em nós. Nós precisamos aprender cada dia, cada manhã, dar graça pelas maravilhas. Pedir ao Pai que guarde os nossos familiares, abençoar os enfermos, proteger. Nós precisamos impor a mão sobre as nossas casas e dizer, Senhor, Tu és bem-vindo para estar aqui nessa casa, para morar e fazer morada sobre ela. Oxalá. Nós precisamos pedir o Pai. Guarda, Pai, a nossa vida. Guarde a nossa casa. Uma casa que ela é totalmente sua. Que nós somos cordeiro delas. Porque tudo é do Senhor, nada é nosso. Então cuida de mim, cuida do meu interior. Cuida dos meus filhos, cuida, sabe, do meu cônjuge. Cuida da minha mãe, cuida dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, dos meus cunhados, das minhas cunhadas.
Nós temos que aprender a pedir sempre isso. Para que Deus fortalece, para que Deus capacite a cada dia, a cada manhã. Aleluia. Porque se nós aprendermos a pedir isso de fato, o Senhor fará infinitamente mais do que nós esperamos. Mas basta que eu e você cremos na misericórdia e na oração do Senhor. Nós precisamos crer verdadeiramente que esse Pai zeloso, Ele cuida, Ele guarda, Ele zela de nós todo o tempo. Aleluia. Que Deus possa te abençoar essa manhã. Que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre mim e você e nos dar a paz. Que Deus possa abençoar os nossos familiares. Que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar teu lar, teu trabalho. Abençoar as tomadas de decisão que você vai tomar hoje. Que Deus possa aí colocar sobre as suas mãos estratégia para lidar com as adversidades da vida. Que Deus possa trazer sempre esse renovo ao teu coração. Para que assim, de fato, você consiga alcançar esse almejado sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Então a paz e a graça estenda sobre o seu coração. A paz e a graça esteja sobre você. E nós vamos estar aí fazendo agora uma reflexão, né, no livro aí de Gálatas, o resumo do resumão, como eu sempre digo para vocês toda manhã. Pega caneta e papel. Vamos começar, né, essa meditação aí, onde o Pai Celestial vai falar conosco através do livro, né, da carta, né, ao pessoal de Gálatas. Vamos ver o que o Pai tem para nós. Aleluia. Olha só o que diz lá em Gálatas. Gálatas, né, é geralmente referido apenas como Gálatas, é um novo livro do Novo Testamento da Bíblia, e provavelmente o primeiro da carta que o apóstolo Paulo redigiu aos cristãos. Aleluia. Esperar a Bíblia eletrônica abrir. Vamos lá, glória a Deus. A epístola de Paulo, o apóstolo ao Gálatas, foi escrito aos judeus cristão, que estava se afastando do Senhor ao confiarem novamente nas obras da lei de Moisés. O apóstolo Paulo procurou corrigir esse problema, enfatizando a diferença entre o pesado jugo da lei de Moisés, que levava à escravidão espiritual, e o evangelho de Jesus Cristo, que leva à liberdade espiritual. Estudar no tempo lá deles, queridos. Só dar uma pausa aqui para nós podermos, né? Você observa que o apóstolo Paulo, ele foi então lá para poder organizar, né, o que estava ali, corrigir, na verdade, né, o povo, a lei, porque o povo estava espiritualmente escravizado no evangelho do Senhor. Então Paulo, ele precisava realmente mudar a ideia e a estratégia daquele povo. E não é que ele ia conseguir mudar, mas corrigir um erro que houve no entendimento ao pronunciar aquele evangelho. As pessoas estavam tão corrompidas, os judeus estavam se perdendo, que foi necessário Paulo ir, então, corrigir. E lá em Gálatas 1, capítulo 1, quero que vocês abrem a Bíblia de vocês lá em Gálatas, capítulo 1, diz assim. Deixa eu só corrigir. Isso é. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo. E por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo estava corrigindo, dizendo o seguinte, que o pessoal, eles estavam tendo uma falsa leitura, uma falta de entendimento muito grande a respeito, né, da vida do evangelismo do Senhor. Então, Paulo, ele faz esse relato lá no capítulo 1, versículo 1. Ó, Paulo apóstolo, saldo, né, a saudação de Paulo apóstolo, não por parte dos homens, ele fala. Eu não estou saudando vocês
por parte do homem, mas por intermédio de Jesus Cristo, que por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Ele saudava os irmãos. E os irmãos, então, já começavam dali, então, ter uma preocupação de não pouco entendimento, mas assim, duvidando da palavra de Paulo. Paulo provavelmente escreveu sua pistola lá em Gálatas, enquanto viajava pela Macedônia. Durante sua terceira viagem de missionário, por volta de 55 a 57, depois de Cristo. Há um certo grau de incerteza sobre as quais as igrejas foram dirigidas em epistola. Elas ficavam ao norte da galáxia, o distrito do qual Ancira era a capital, ou no distrito das fronteiras da Frígia e da Galácia. Foi visitado por Paulo em sua primeira viagem missionária. Em ambos os casos, as igrejas da Galácia foram visitadas com certeza por Paulo sua segunda vez. Lá em Atos capítulo 16, versículo 6, ele está falando disso. E a terceira viagem dele, lá em Atos capítulo 18, 23, né? Paulo, ele escreveu aos santos na Galácia porque estava muito preocupado, muito, com o fato de que eles estivessem se afastando do Senhor. Olha só. E ao seguirem ensinamentos de alguns que buscavam distorcer o evangelho de Cristo. Entende? Lá em Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 7, os cristãos judeus estavam ensinando aos cristãos gentios a falsa doutrina de que eles precisavam ser circuncidados e observar os requisitos dos rituais da lei de Moisés. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 12, e também lá em Atos capítulo 15, versículo 1, alguns dos santos da Galácia haviam adotado aos ensinamentos dessas pessoas. Gálatas 4, versículo 10. O principal propósito de Paulo ao escrever esse epistola era defender-se contra as acusações dos falsos mestres que se opunham a ele. E também ensinar que todas as pessoas, sejam judias ou cristãos, são salvas pela expiação de Jesus Cristo, ao depositarem sua fé em Jesus Cristo, e em vez de confiarem nas obras da lei de Moisés. Esclarece também que o papel da lei de Moisés era o plano de Deus, nos planos de Deus, e que distinguir entre antigos convênios que Deus havia feito com Moisés e o novo convênio com Cristo. Tinha que fazer essa distinção, de compreender essa analogia. De qual forma? Por que Deus veio depois que foi distorcido tantas coisas, né? Porque Deus deu uma lei para Moisés. E essa lei, ela foi perdendo foco, ela foi se descambiando, e as pessoas foram fazendo uma leitura diferenciada. Então Jesus veio para poder fazer se cumprir, de conforme era a lei que ele tinha feito para Moisés. Mas consertando que tinha distorcido. Amém? Logo depois, também, Paulo também foi para conclamar os santos a viver pelo Espírito. O livro de Gálatas chama a atenção como a carta mais fervorosa de Paulo, em que ele dirigiu uma severa repreensão tanto aos membros da igreja que estavam se afastando quanto aos falsos mestres, que os estavam desencaminhando a Gálatas, e contém a primeira apresentação escrita por Paulo a respeito da doutrina da justificação. Não somos justificados pela obra da lei de Moisés, mas pela fé em Cristo Jesus. A epístola contrasta as obras da carne
com o fruto do Espírito Santo. Ó, isso nós vamos ver lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Só dar uma abertinha, ó. Digo, porém, lá no capítulo 5, versículo 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundície e dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, pelejas, dissensão, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Aleluia. Esta é uma das obras que o Espírito Santo de Deus revela que não condiz, que não herdará a salvação eterna, que descondiz com o que é a lei de Jesus. Paulo, capítulo 1 e 2, ele resume que ele escreve, né, um resumo dos resumão, né, do 1 e do capítulo 1 e 2, que os santos da Galácia, porque eles se afastaram do Senhor e adotaram falsos ensinamentos. Eles defendem seu chamado como apóstolos, contando sua posição inicial com relação à igreja e à sua conversão. Ele enfatiza que recebeu revelação diretamente de Deus. O povo de Gálatas, da cidade de Galácia, fazia isso, né? Então eles revelam, né? Só voltar. A relação da igreja, diretamente esclarecendo o ministério. Eles nem declaram que uma vez que desconcordou de Pedro com relação aos santos gentios, eles ensinam que as pessoas não são justificadas pela obra de Moisés, mas pela fé. Vou voltar, tá? Paulo descreve aos santos de Galácia porque eles se afastaram do Senhor e adotaram falsos ensinamentos. Ele defende seu chamado como apóstolo. Paulo defende, né? Contando sua oposição inicial com relação à igreja e à sua conversão. Ele enfatiza que recebeu revelações diretamente de Deus e esclarece que seu ministério ao gentio foi aprovado pelo apóstolo. E ele declara que uma vez desconcordou de Pedro com relação aos santos gentios. Ele ensina que as pessoas não são justificadas pela obra de Moisés, mas pelas obras de Deus. Aleluia, pela fé em Jesus Cristo. Lá no capítulo 3 e o 4, Paulo também defende a mensagem do Evangelho. Ele ensina que Abraão era um exemplo de pessoa que foi justificado pela fé e não pelas obras de Moisés. Aleluia. Por meio da expiação, Jesus Cristo redimiu toda a humildade da maldição da lei. O propósito da lei de Moisés era servir de aio para nos conduzir a Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Por meio da fé, o batismo aos santos recebe a bênção da expiação e entram no convênio do Evangelho e tornam-se herdeiros de Deus por meio de Cristo. E não são mais servos, mas sim filhos de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5 e 6, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo também conclama os santos a permanecerem firmes no convênio do Evangelho propiciado por Cristo,
por Cristo, né? E Paulo contrasta a vida de uma pessoa que está envolvida nas obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, você vai ver isso. E com alguém que desfruta o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele ensina que os santos devem carregar os fardos um dos outros e não se cansar de fazer o bem. Colhemos aquilo que plantamos. Aleluia. Queridos, é muito bom o livro de Gálatas. Você observa que Paulo todo o tempo, ele defendia, né, a permanência do Evangelho de Jesus. O livro de Gálatas é um livro de 6 capítulos, onde ele faz todo, né, então, uma preparação. Todo o tempo, Paulo ali, ele produzia essa situação de estar buscando de Deus. E Paulo, querido, ele repreendeu os santos da igreja por seguir, então, e ele defendia de uma forma aí sobrenatural, porque ele tinha essa necessidade de mostrar que a igreja precisava ter uma fé, como aquela fé de Abraão. Paulo defendia todo o tempo que a lei de Moisés não poderia se prevalecer acima da lei que foi predestinada pelo Senhor. Que a lei que Deus mandou a Moisés foi só uma preparação. Mas quando Deus mandou essa lei para Moisés e houve esse distorcimento, então Deus teve que mandar seu filho amado na terra. Porque as pessoas estavam perdendo e o amor estava se esfriando. E Jesus veio pregar o amor. Então, quando Jesus veio pregar o amor, Deus permitiu que Jesus passasse sobre essa terra, fosse com ele levado então todos os nossos pecados, os nossos dados inflamados, mas para que nós tivéssemos então a oportunidade de uma vida eterna, não uma vida de morte. E Paulo, ele defendia essa ocasião. E mais, ele defendia a fé, porque a fé do pessoal estava morrendo. Imagina que um de seus irmãos, nós, nos nossos dias de hoje, ou amigo, lhe dissesse que não tem mais certeza que o ensinamento da igreja são verdadeiros. Por isso, essa pessoa parou de frequentar a igreja e não vive mais no evangelho. Observa bem. Imagina só. Nós pregamos diariamente, levamos a palavra do Senhor, aí chega uma pessoa, um irmão para você e diz, olha, irmão, minha fé esfriou, eu não creio mais que a igreja prega uma verdade absoluta. Eu não acredito que... O que nós iríamos fazer com esse irmão? E observe que quantos estão vivendo realmente dessa posição. Eles vão um certo tempo na igreja, aí parece que a vida deles não andaram, porque a fé deles estava morta, amém? Não estavam com a fé de Abraão. E aí, pela circunstância de muitas dificuldades, eles deixaram de acreditar. Eles deixaram de crer. E por deixar de ter fé, eles se desmotivaram. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. As pessoas estão deixando de acreditar. As pessoas estão deixando de buscar. As pessoas estão deixando de compreender quem é o único exclusivo salvador das nossas vidas. As pessoas estão deixando de crer. Fiéis estão morrendo na fé. E nada mais, nada menos que o povo judeu daquela época. Então eles deixaram, ora, pelo momento de crise, de escassez que estavam passando, eles deixaram de acreditar na lei que o nosso Senhor Jesus, ele era conosco todo o tempo. Então aí eles já endureceram os vossos corações e preferiram então não acreditar mais em nada. Se é aquela lei de olho por dentro, dente por dente, olho por dente, né?
e dente, olho por olho, dente por dente, e aquela situação toda, e eles então já não tinham mais a certeza. Estavam querendo viver já mais com os braços. Os mais espertos estão tentando trapaceá-lo. Já estavam montando deuses, esculturas de ouro, fazendo para si seus próprios deuses, acreditando em pedra, né? E você observa que eles perderam a fé. Eles deixaram de acreditar no Senhor. E nós percebemos que diariamente as pessoas elas acabam ficando dessa mesma oposição, perdendo sua fé. E observamos mais, querido, ainda, que saber que os santos de Galatas estavam se afastando do evangelho verdadeiro, identificando uma verdade que pode ajudar seu irmão a recuperar. E o que nós tínhamos que fazer? O que nós, como cristãos, temos que fazer mediante esse fato, quando o irmão está perdendo a fé? É buscar em oração por ele. Buscar a orar, a tentar mostrar para ele com um olhar diferenciado. Fazer ele ter essa reflexão de compreender que Deus ele é soberano acima de qualquer coisa. Que as coisas, por mais que ela não andou segundo a espera dele daquele dia, dias melhores virão. Mas que a fé dele não pode ser morta, ele tem que crer. Ele precisa voltar a reacreditar que Deus ele é soberano. E Gálatas ficava na região central do norte, onde ali você percebia que muito tempo Paulo buscava ensinar isso aos seus missionários, os seus missionários aos gentios, os judeus daquela região. E ele identificava os problemas que existiam já entre os membros da igreja. Os falsos profetas, né, que são os falsos mestres, que ensinavam as doutrinas distorcidas da doutrina do Senhor, aonde que muitas das vezes confundia o coração do povo de Deus. E nessa hora, queridos, os gentis, eles não sabiam mais em que crer, o que acreditar. E isso fazia com que eles se perdessem e não focasse, não conseguisse, né? Quer dizer, focar ali no entendimento que Deus tinha para a vida deles. Deus preparava todo o tempo um propósito, né? Que era a volta dele, de voltar a buscar a igreja curada, sarada, adornada. Paulo ficou para mostrar, levar junto com Pedro e os outros discípulos, né, a compreender, a criar essa igreja, que essa igreja tivesse esse discernimento da salvação de Cristo, da vinda dele. Deus nos instrui para levar o evangelho dele, justamente para que nós preparamos com vocês, sabe? Aprendendo junto com vocês também, porque nós passamos a palavra do Senhor, aprendemos junto, porque cada dia você aprende coisas novas do Senhor, cada dia você vai aprendendo a amadurecer na fé, amadurecer a compreender o que quer dizer o evangelho do Senhor. Cada dia, cada manhã, Deus vem aí ensinando esse renovo, né? Trazendo para nós aí de uma maneira coerente, né? O propósito que o Pai Celestial tem para nós, que muitas das vezes nós precisamos estar alicerçados sempre na palavra do Senhor, compreendendo que Deus ele é soberano para conosco. E nisso, ele vem nos ensinando com essa estratégia, nos dando esse discernimento. Porque fácil não é, querido. Ninguém falou que era fácil. Paulo, todo o tempo, ele tentava nos ensinar dessa forma. Mostrar que nós precisávamos de ter essa fé. Era necessária essa fé. A fé ela não podia ser morta, ela não podia ser vã. Ela não podia ser uma fé que dizia assim, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Essa identidade, essa identificação que Paulo disse sobre aqueles que pregavam o evangelho diferente, daquele que pregando por um apóstolo ao Senhor, Paulo identificava a fonte dos ensinamentos. Paulo tentava ali todo o tempo mostrar que o quanto era
maravilhoso. Ele ensinava aquele povo que uma vez que nós meditássemos, pegasse a Bíblia, começasse a discernir por capítulo, buscando direção de Deus, aprendendo o que o Senhor queria falar comigo, com você. Isso é todo o tempo, querido, da nossa vida de hoje. É isso que Paulo queria deixar relatado para o povo de Deus. Era isso que Paulo queria passar a convicção. Que o povo, ele não deixasse de se dispersar. Ele não deixasse de acreditar. Porque Deus tinha um plano e tem, não só tinha como tem esse plano e vai ter, porque o plano do Senhor, ele vai ser de gerações a gerações. A palavra do Senhor, ela é imutável, ela não vai mudar. A nossa vai cair em contradição todo o tempo, mas a do nosso Senhor Jesus jamais. A do nosso Senhor Jesus jamais. A palavra que é viva e eficaz, ela permanecerá. Porque Deus, ele é soberano sobre mim e sobre sua vida. Então, Paulo tentava fazer esse ensinamento. As pessoas que estavam aborrecendo com os santos das igrejas e corrompendo os ensinamentos do evangelho, estavam levantando dúvidas sobre o ensinamento de Paulo, que a salvação vem somente pelo meio de Jesus Cristo. E esses falsos profetas, esses falsos mestres, né, eram judeus, cristãos, conhecidos como judaizantes. Eles declaravam que os santos da igreja, da Galácia, precisavam ser circuncidados e observavam os rituais de Moisés para que pudesse ser salvo. Identificar o que Paulo disse sobre aqueles que pregavam um evangelho diferente, né? Então Paulo queria que as pessoas começassem a perceber onde é que estava essa pregação. Paulo queria demonstrar isso para o povo, identificar a fonte desse ensinamento. Por isso que ele foi para lá para ensinar. Então Paulo, sim, todo o tempo ele tinha. Ele colocava assim uma alta veracidade de nos demonstrar que muitas coisas era necessário nós buscarmos uma analogia, refletir, ingerir o que fosse bom. Porque senão nós íamos ser bombardeados por tantas coisas que ia confundir a mente do povo de Deus. Então, como lembrar, né, que Deus é a fonte da verdade? Doutrina nos ajuda quando temos dúvida sobre o ensinamento dos profetas. Como que nós devemos fazer mediante, principalmente nesses dias difíceis de hoje, né? Outra coisa mais que eu venho fazer essa reflexão de pergunta para vocês. Como nós podemos, né, também parar de receber revelações, como nós podemos, assim, fazer, quer dizer, né, para receber revelações de Deus e para que possamos também saber por nós mesmos o que ensinar, né? O que é o ensinamento dos profetas, o que são verdade. Se eu e você, queridos, não buscarmos de Deus uma reflexão, mas também, ó, pegar o manual, que é a nossa arma celestial, abrir a Bíblia, né, e averiguar, estudar de fato. Ó, deixa eu ver onde a irmã está pregando ali, peraí, deixa eu ver se isso aqui está coincidindo com o que ela está dizendo ali. Nós temos que buscar essa alta analogia de reflexão. Buscarmos, né, de fato, compreender e conhecer Jesus, né? E como que essa verdade pode ajudar alguém a estar, né, em dificuldade de acreditar nos ensinamentos? Como é que eu posso fazer com que as pessoas possam? Orando, abrindo a Bíblia ali, demonstrando aonde está aquela palavra. Olha, igual, se você vai lá no Gálatas, capítulo ali 5, né, versículo ali 13, você vai ver que ele vai falar o quê? Da liberdade e a limitação pelo amor. Então, demonstrar, né, para a pessoa ali, olha, vem cá, deixa eu te mostrar onde é que o Senhor está falando do amor, onde é que ele fala, onde é que ele vai corrigir, onde é que ele fala da idolatria, onde ele que diz que não condiz, que o Senhor abomina as obras do maligno, né? Então, onde que eu vou mostrar? Tudo isso direcionado na Bíblia. Eu preciso, por isso que nós precisamos ter essa reflexão todos os dias, toda manhã, conhecer livro por livro da Bíblia.
Porque o Senhor, ele é bom, queridos. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Lá no capítulo 1, versículo 13, no capítulo 2, versículo 21, Paulo contou aos santos sobre sua conversão, sua primeira viagem missionária. Ele também explicou por que os gentios cristãos não precisavam confiar na tradição de que a salvação era alcançada por meio da lei de Moisés, mas sim de que pela fé em Cristo Jesus, somente, somos perdoados ou justificados. Paulo testificou que ele vivia na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mais ainda, queridos, Deus vem ensinando através aí da vida de Paulo, né? Que nós devemos ser pessoas perseverantes, pessoas que buscam o discernimento do Pai, pessoas que compreendem de fato, né? E faz esse domínio de compreender, queridos. Se nós não buscarmos de Deus uma reflexão, um discernimento, o que o Pai Celestial tem para mim e para você, nós perecemos. Lá no capítulo 6, versículo 1, diz assim, irmãos, se alguém for repreendido em alguma falta, vós que sois espírito, corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas provém cada um o seu labor, e então terá motivo de glorificar-se unicamente entre si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Aleluia. Isso está lá, capítulo 6 de Gálatas, versículo do 1 até o versículo 5. Você percebe, queridos, o quanto que Deus, ele é maravilhoso e longânimo por mim e pela sua vida. Deus, ele é tão soberano que ele faz infinitamente mais. Mas Deus nos ensina, nos adverte, nos corrige todo o tempo, nos ensinando o quanto ele é maravilhoso. Mas é necessário que eu e você buscamos esse entendimento de analogia. Quando eu e você buscamos de fato compreender o que Deus tem para mim e para você, aqui Deus nos deixa demonstrando que se nós não formos pessoas surpreendidas numa tal falta, alguma falta, tenha certeza que Deus vai suprir infinitamente mais do que eu e você esperam. E Deus vai nos ensinar a cada dia, a cada manhã, a sermos pessoas obedientes, a dar segundo a vontade do Pai. E lá ainda mais, um pouquinho, diz assim, versículo 6, capítulo 6 de Gálatas, até o capítulo 10, tá? Versículo 10, capítulo 6, versículo do 6 ao 10. Ele diz assim, olha, mas aquele que está sendo instruído da palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui, daquele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não se vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Ele se fará tudo que ele semear. Porque o que semeia para a sua própria carne é da carne. Colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Quando nós semeamos para a carne, automaticamente nós vamos morrer com as nossas luxúrias, ostentação, soberba, avareza, heresia, tudo que é mal. Mas quando nós trabalhamos para poder fazer do nosso espírito, para o nosso espírito, vivificar, tenha certeza, nós vamos colher a vida eterna, que nós estamos preparando para estar junto ao Pai Celestial.
Nós estamos nos revestindo. Estamos matando a nossa carne, a nossa velha criatura. Então, e sendo pessoas preparadas para estar no ministério do Senhor. E ele diz mais: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Se eu não pratico o meu bem, fazer o bem ao próximo, se eu não poder ser uma pessoa generosa, como é que eu posso colher algo bom? Como é que eu posso ir numa figueira e plantar lá figos, pé de figos, e querer colher maçã, se eu plantei figo? Se eu vou plantar uma árvore de discórdia, como é que eu posso colher amor? Não tem jeito. Nós só vamos colher o que plantamos. Se nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Se nós plantarmos maldade, nós vamos colher maldade. Porque isso é o que acontece. Isso é de fato o que acontece. Nós temos que ser revestidos. Nós temos que ser pessoas que busquem verdadeiramente um compreender do Pai. Se eu e você buscamos de fato uma compreensão do Pai, nós vamos ter esse discernimento. Então ele diz mais: por isso, enquanto tivermos oportunidade aqui na terra, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Que nós andemos em união com os irmãos em Cristo. Que nós não façamos heresias uns com os outros. Que nós não trabalhemos em julgos desiguais. Lembrai-vos que a igreja é um corpo. E o corpo é todo membro dessa igreja. Então, nós devemos cuidar dos nossos irmãos em Cristo. Nós devemos cuidar dos doentes, das ovelhas que chegam desarraigadas. Nós devemos, o grupo todo da liderança deve cuidar, zelar. Nós devemos, a liderança toda ser um só corpo, um só espírito. Nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, diáconos, pelos membros, os líderes da igreja. Porque os líderes também precisam de oração. Quando nós, juntos, numa só corrente do bem, pegada em a mão em oração, nós oramos em prol, nós empunhamos a mão, e ali nós pedimos o Espírito Santo de Deus, que sejai com a nossa igreja. A nossa igreja não cai, ela não é abalada, porque ela é todo do tempo firmada na rocha do Senhor. Então, queridos, Paulo ainda, mas ele diz assim lá no capítulo 11, ele gloria-se na cruz de Cristo. Ele diz: vinde com que as letras grandes vos escrevi o meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange as vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vós circuncideis para se gloriarem da vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisas alguma, nem a circuncisão, mas o ser novo, nova criatura. Ser nova criatura. E todos quanto andares em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando os mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aleluia! E aí ele finaliza com aquela bênção, né? Maravilhosa. A graça do vosso Senhor Jesus esteja com os irmãos, com o vosso próprio espírito. Amém? Com os vossos espíritos. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Ele é muito bom. Deus é maravilhoso. Imagina só esse Pai longânimo, celestial, fazendo infinitamente mais do que eu e você esperam. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso
que Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Basta que eu e você cremos. Nós finalizamos aqui mais um estudo no livro de Gálatas. Um resumão, claro, do resumão. Aonde o Pai Celestial falou o meu e o seu coração. Deus vem nos ensinando essa manhã, queridos, que nós permanecemos na fé, que nós temos essa analogia de compreensão. A fé é o firmamento do que não se vê, mas que se espera em Cristo. Nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Que você não deixe a tua fé diminuir só porque está vivendo os dias de escassez mediante essa pandemia. Que você não permita que nada venha assolar sobre a sua tarde, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que você não permita que o sol venha se impor com coisas ruins. Começa a fluir coisas boas da sua cabeça. Faça das dificuldades algo bom para você. Reflita, pense o que você pode mudar de estratégia para que essas adversidades que você esteja passando não sejam coisas que venham abalar a sua estrutura e tire seu foco e diminua a tua fé. Permaneça perseverante. Seja um soldado do Senhor. Seja pessoas de Deus que busque e que vá vencer cada dia, cada manhã, suportando em Cristo. Amém? Que Deus, te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você. Ele nos traz a paz. Que Deus nos fortaleça cada dia, cada manhã. Que Deus abençoe. Bom dia, Irislene, linda! Gata maravilhosa. Saudade, filha. Deus abençoe, Gislene. Espírito Santo de Deus abençoe a tua casa, abençoe a Gracezinha aí, a Tielica, o Tianinho, viu? Você, teu cônjuge, que o Pai Celestial guarde você, todos os seus familiares. Que Deus nos abençoe, queridos amados do Senhor. Deus abençoe todos que entraram aí nessa live, que ainda vão entrar, os que vão assistir esse vídeo aí. Não esqueça de nos seguir aí no canal aí, pelo YouTube Orai Sem Cessar. Lá tem toda a passagem dessa Bíblia aí, praticamente aí, quase toda, né? Já trazida aí para você nesse tempo aí de pandemia, mas também tem outras orações que foram feitas antes. Esse canal é um canal aí maravilhoso, aí de praticamente aí 3 anos e pouco, né? Nessa nova versão, Adriana Paula, né? Mas lá tem um outro canal que eu perdi a senha também, que vocês vão ver aí, que é a Adriana Power, que foi muito antes, né? Já, então, praticamente quase 5 anos aí esse nosso canal tá aí, né? E que vocês possam aí curtir. Tem pregação, tem ministrações, tem louvores. Que Deus possa abençoar e encher seu coração. Não esqueça de nos seguir. Quem ainda não é inscrito, não esqueça de inscrever. Não esqueça de dar um like lá, né? Clicar lá no sininho, né? Ativa seu sininho, né? Acompanha também nós nos Instagram. Estamos aí com a Adriana Power aí, né? E aí, claro, pelo Facebook. Amém? Deus vos abençoe e te guarde. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a vida da Estherzinha, que cura as perninhas dela, né? Que o Espírito Santo de Deus seja aí com ela todo o tempo. Também com o Davizinho, com o Alessandro lá em Biaí. Seja aí com a Milena, com o Gu aqui. Que Deus abençoe minha casa. Abençoe sua casa. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Abençoe Uberlândia. Que Deus fortaleça o nosso governo. Que o Espírito Santo de Deus venha logo. Que essa vacina capacitando aí, né? O pessoal a trazer essa vacina para que possa cessar. Que nós possamos ser vacinados. Ser libertos, né? Imune, né? Dessa pandemia aí que está aí se lastrando aí. E eu creio no Espírito Santo de Deus, queridos. Também tem umas dicas aí, né? Para quem já está com Covid, né? Possa aí estar cuidando. Não desespera, não entra em estado de desespero. Não pensa que vai morrer, não. Os planos é de Deus, né? Deus, Ele é soberano. A hora certa, Deus sabe de cada um. Mas que você possa se cuidar, se alimentar, né? A mídia vem com tantas coisas nos bombardeando, nos deixando tão fragilizados, cansados. E nós entramos em estado de desespero. Então não permita que isso venha abalar a tua estrutura. Amém? Confia. Se você confiar com a fé do tamanho do grão do mostarda, você é mais do que vencedor. Deus os abençoe. E até amanhã nós vamos estar aí com o estudo aí em Efésio. Amém?
estudo do resumão do livro de Efésios, onde o Espírito Santo de Deus vai falar comigo ao seu coração. No decorrer do dia, Deus aí vai estar falando ao coração. Se porventura ele mandar aí uma oração ou algumas dicas aí, claro, ainda da Covid, né, que é um tempo aí, nós estamos de escassez, buscando, cara, mais estratégia, né, vou estar aí pesquisando chás, algumas coisas, que pode aí nos fortalecer, claro, ajudar a nossa imunidade, lembrando, nós sempre temos que lembrar, se a nossa imunidade está baixa, a chance de pegar uma Covid é bem alta. Se você cuida da sua imunidade, se você vai para o sol, se pratica um exercício, alimenta bem, dorme bem, come bem, estar bem, fisicamente, claro que, ó, psicologicamente, nada de ficar com muita eura, muita pilha aí na cabeça, o Pai Celestial, ele está cuidando. Então, medita na Bíblia, medita em Deus, busca a oração. Ah, Adriano, não tem tempo de orar a Bíblia, não. Então, vai no canal, escuta uma pregação, vai ai, tá muito longo, não, então pega uma outra. Ai, eu não estou dando conta agora de concentrar, então escuta um louvor. Escuta um louvor, mas faça alguma coisa. Busca de Deus uma estratégia. Começa a se alimentar do seu espírito, mas começa a escutar a palavra do Senhor, não só louvores também não, mas começa a escutar a palavra do Senhor, porque você precisa conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, fica impossível você alcançar o imediato sucesso. Tenha intimidade com o Senhor. Chama Ele mais para perto de você. Amém? Deus sempre vai estar ao nosso lado, zelando, nos assegurando, cuidando, tratando. Amém? Paz e graça.